A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor Jesus, você que nos visita nessa noite. Estamos começando mais um Papo de Crente e eu já quero saudar a cada um, amém? Deixa eu botar minha lupa aqui, os irmãos que já estão entrando aí, que já são fiéis aí, a diaconisa Carla, a Juliane, a Maria, a Alê, paz do Senhor, pastora Rose, que hoje nós vamos bater um papo de crente, o irmão Luiz, a pastora Rosângela, presbítero Antônio Sérgio, a paz do Senhor, Lucílvia, paz do Senhor, pastora Carla, a paz do Senhor a todos os irmãos, a paz do Senhor, que bom. Empadas da Geisa, rapaz, eu ouço um negócio desse assim, me deu vontade de comer uma empada, não é? A paz do Senhor, irmã Leonina, a paz do Senhor a todos. Está dando para ouvir bem aí? Está dando para ouvir bem a minha voz? Estava com um probleminha técnico aqui antes da gente começar. Bota um joinha aí pra gente, em nome de Jesus. Hoje eu quero remir o tempo, eu quero acelerar. Amém, a paz do Senhor, glória a Deus. Ô Juliane, tudo bem, querida? A paz, que bom ter vocês aqui com a gente, aleluia, amém. Irmã Leonina sempre fiel nas lives, a paz do Senhor. Irmã Geisa, que bênção, né? De vocês estarem juntos aqui. Não dormi ainda porque estava esperando esse papo que eu sei que vai ser bênção, glória a Deus. Não dorme não, irmã. O Papo de Crente, ele fecha a semana, né? E eu sei que tem as irmãs ainda do círculo de oração, que ainda tem as suas orações até meia-noite, mas para aqueles que não estão orando, tem Papo de Crente de 9 às 10. Eu já queria iniciar essa live, irmãos, com um aviso de que domingo agora não teremos o nosso culto presencial, tá bom, irmãos? Neste domingo agora não teremos o nosso culto presencial. O nosso culto presencial agora vai ser somente no dia 5 de julho, onde nós teremos a nossa ceia. Então não teremos culto presencial, mas continuaremos com os nossos cultos, né? A nossa live domingo às 9 horas da manhã, teremos a nossa live também domingo às 18 horas, teremos na segunda-feira a nossa live dos pequenos grupos e também teremos a nossa live de terça-feira, né? Também o culto da vitória. E na sexta-feira, às 9, já tem garantido aqui, cartão batido, tem Papo de Crente. E o nome Papo de Crente não significa que você não possa convidar outras pessoas, irmãos. Pode convidar outras pessoas, amém? Então lembrando que neste domingo agora não terá culto presencial, tá? Teremos somente culto online, tá bom? O pastor já colocou um vídeo dele aí nas redes sociais e eu espero que cada um já tenha visto. Amém. Então agora eu quero orar pela sua vida. Antes da gente começar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Aproveitar esse momento. Coloca aí agora a mão no seu coração, feche seus olhos. Se desligue agora de tudo que está à sua volta, de tudo que está à sua volta e vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai, no nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, ó Pai de amor, por essa semana que para muitos, Senhor, já está aí na véspera do término. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque até aqui Tu nos ajudou, até aqui Tu nos sustentou, até aqui, Senhor, Tu esteve à frente, Senhor, da nossa vida. Pai, muito obrigado. Eu oro agora e intercedo, Senhor, pelos irmãos que se encontram, Senhor, enfermos, independente da enfermidade. Senhor, que esta palavra de cura que está sendo liberada agora, possa, Senhor, em nome de Jesus, libertar as vidas nesse momento, trazer cura, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, a cada parente próximo, a cada vida, Senhor, que está ao alcance desse equipamento, para aqueles que não estão ao alcance desse equipamento. Pai, eu quero liberar uma palavra de cura, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, fica conosco agora neste momento que nós consagramos a Ti. Quero pedir perdão, Senhor, em especial pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Nos capacita, Senhor, nessa noite a fazer o melhor para Ti. Prepara-nos, Senhor, um momento especial na Tua presença, é o que nós te pedimos
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. E nós vamos começar aí, pastor Esterley, já dando boas-vindas aí, irmã Letícia, irmã Micael. Aleluia, glória a Deus. Eu já quero começar mostrando para o pastor Esterley a minha caneca. Gostou da caneca aí, pastor Esterley? Amém. Glória a Deus. Eu já quero chamar a pastora Rose, aleluia, para a gente começar esse papo de crente hoje, que tá uma bênção. Espero que você esteja preparado para tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Aí, um aviso, pastora Rose, quando tiver ok aí, já pode aceitar que a hora vai passando e cada minuto que passa é um minuto que deixamos de bater um papo. Glória a Deus. Irmão, aproveita aí agora e vai... Amém, pastor, caneca top. Aproveita aí agora e vai fazendo o seu comunicado, vai fazendo... Opa! E aí, meu pastor? Pastora Rose! A paz do Senhor, tudo bem, amado? Oi? Tô brincando. Amém. Bênção de Deus. Como é que tá o pastorzão André? Tá tudo bem por aí? Ah, graças a Deus, tá aqui sentado ao lado. Ô, rapaz, dá um tchauzinho aí, pastor André. Bota a mãozinha aí depois, hein? Aleluia. Ô, homem de Deus. É isso aí, né? Maridão tá aí também na sonoplastia, né? Só no... Glória a Deus. Glória a Deus. A pastora tá ouvindo bem aí? O som tá bom? Tá sim. Tá, beleza. Glória a Deus. Pastora, então, o intuito da nossa live de hoje, do nosso papo de crente, é falar sobre uma coisa interessante, né? Foi um vídeo, na verdade, que a senhora postou no seu grupo, lá no seu Instagram, e esse vídeo mexeu muito comigo, né? Que fala sobre a história do colo, né? Do colo do pai, do colo da mãe, né? E eu tenho certeza que a senhora tem muita coisa para passar para a gente, que hoje o culto vai ser pequeno, né? Enfim. E eu já quero iniciar, já dando a liberdade para a senhora entrar no assunto, eu já quero, como todo papo de crente começa com uma pergunta, eu quero já trazer essa pergunta para a senhora, né? A gente sabe que algumas coisas que acontecem tanto na infância, e aí eu não quero nem trazer o papo para a questão quando a gente é pré-uterino ainda, né? Quando a gente está no útero da mãe, mas depois que a gente nasce, depois que a gente tem ali, a gente tem uns momentos de afeição que a gente está resumindo como colo, né? Colo é um ato de carinho, né? Um ato de atenção dos pais. E a gente sabe muito bem que existem pessoas, crianças, adultos e tudo, que muitas vezes sofrem com a ausência desse sentimento, e isso gera, às vezes, complexos, sentimentos de inferioridade, sentimentos afetivos, né? Que tipo de sentimento é esse que pode aflorar, pastora? Já a senhora já tem a liberdade para falar. Que tipo de sentimento é esse que pode aflorar, às vezes, na juventude, na adolescência, ou até mesmo na idade madura? Pode acontecer, pastora? Fala pra gente aí, vamos começar nosso papo de crente. Amém, glória a Deus. Pastora, louva a Deus por esse tempo, essa hora aqui de conversa, porque assim, é algo, como eu sou do departamento infantil, eu cuido das crianças, mas também junto com esse departamento vem o departamento de pais, né? Vem esse ministério de pais, de adultos, de mãe, né? E como eu posso ver essa reflexão assim daquilo que talvez tenha passado no passado e acaba refletindo na vida adulta e vira aquele ciclo, né? Que a criança, depois o pai, né? Passa por aquele processo e aquilo ali vai gerando. E um dos tipos de sentimento que falta, assim, que causa, é justamente essa falta de sentimento, a dificuldade, muitas vezes, de demonstrar afeto, porque você não teve esse afeto na infância, né? Você acaba retratando isso. Claro que muitos conseguem superar isso aí com o caminhar com Deus, com a cura, né, interior, nós conseguimos sim romper.
Mas fica essa dificuldade. A primeira coisa é a dificuldade mesmo do afeto. Como a gente vê isso, né? A dificuldade, às vezes, de relacionar com sua esposa, de relacionar com seus filhos, porque você não teve isso no passado. Então, isso Verdade. acaba gerando. E outra questão que eu vejo muito com as crianças e com adulto também é a carência, sabe? É gerado assim um sentimento de carência muito grande. E essa carência, muitas vezes eles não conseguem dentro de casa e acaba buscando fora. A minha preocupação é essa, se ele não tem um colo dentro de casa, ele vai buscar o colo lá fora. E isso eu estou falando dos filhos, né? As crianças não têm esse afeto, esse colo dentro de casa, ele vai buscar lá fora. E aí é onde nós falamos, o traficante, o pedófilo, os amigos, as influências. Tipo assim, o mundo está de portas abertas ali, esperando os nossos filhos. Então, se ele não acha isso em casa, ele fica muito vulnerável a buscar esse afeto lá fora. E isso é muito preocupante. Eu quero relatar uma visita que nós fizemos a uma casa, eu não vou citar o nome da família, mas uma família muito amada. E essa questão mesmo de colo, o pai, assim, deixou a criança, sabe? Muito cedo e tal, e essa criança gerou uma carência muito grande. Isso começou a retratar o quê? Na sua vida na escola, no seu comportamento dentro de casa e tal. E aí nós passamos uma tarde ali com a família, oramos juntos e tal. E quando estávamos orando, eu sentia a tristeza daquela criança. E o André pegou essa criança no colo, pastor. Eu tive uma visão total assim da carência assim paterna, sabe? Eu com os olhos fechados, quando eu vi assim o soluço daquela criança, que eu vi assim aquele sussurro, aquele gemido, assim, aquela coisa, falei, poxa vida, como um pai faz falta dentro de uma casa? O que é gerado ali no coração daquela criança e aquilo assim vem em todas as áreas da sua vida. Atrapalha a criança no desenvolvimento, atrapalha a criança no relacionamento dentro de casa. E assim, como que ela vai conseguir superar isso tudo? Na sua vida, né? E assim, pastora, o que acontece? A preocupação, que eu acho que é isso que a senhora ia falar agora, é que isso acaba se tornando uma avalanche, é um ciclo. Isso. Ou seja, que eu não recebo esse carinho quando eu sou criança, aquilo ali passa desapercebido, aquela falta de afeto, e eu me torno um adulto, daqui a pouco eu estou sendo um pai de novo, né? O filho passa a ser pai e ele também não dá carinho, ele também não dá colo, porque ele também não teve isso. Justamente. Pastor, no decorrer do meu ministério com crianças, tem 14 anos que eu estou nesse ministério, e começou assim, eu pensava em evangelizar a criança, pensava em apresentar Deus mesmo para aquela criança, e foi passando o tempo, eu fui vendo assim, que não era criança, era uma família, e aí começou a vir esses problemas, sabe? Eu comecei assim a perceber que como é repetido isso aí, assim, nós precisamos tratar isso como igreja. Nós precisamos, assim, claro, a igreja está de portas abertas, a igreja está com trabalhos, com famílias e tal. E, infelizmente, muitas famílias acabam não abraçando isso, né? Mas tem que ser trabalhado. E essa questão de afeto, ela é tão importante, pastora, ela é como se fosse uma semente realmente que é plantada, que eu posso até arriscar, tá? Com toda a convicção, de que tem muitas famílias hoje, no isolamento, que estão passando por problemas, que nunca tiveram uma relação de afetividade, de carinho, e que agora estão se vendo trancadas umas com as outras e não sabem o que vai fazer, porque nunca tiveram uma relação afetiva, de carinho. Justamente. Aí não conviveram, aí de repente se vê fechado ali dentro e não consegue. Pastor, então uma coisa muito séria. Quando eu estava aqui
fazendo um rascunho, escrevendo, e Deus começou a ministrar no meu coração, e eu já tinha visto isso antes. Eu sempre leio livros relacionados à família e tal, e sempre buscando nesse assunto a dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus, sabe? A criança, ela vê a paternidade de Deus através da paternidade do pai. É o primeiro contato que ela tem com paternidade, é dentro da sua casa, né? É com a sua família. Então, assim, se a visão de pai está distorcida ali dentro da sua casa, como que essa criança vai conseguir haver essa paternidade de Deus? A criança, ela leva muito assim ao concreto. Não, espera aí. Hoje mesmo eu estava falando com a pastora Carla, a Catarina pequenininha, né? Eu não sei o que ela falou lá com ela, eu sei que ela falou que Deus era pai dela, né? Ela falou, não, o Diego é meu pai. Então, assim, ela ainda não entendeu. Ei, eu, mãe, eu, pai, vou apresentar esse Deus. Aí, como que eu oro meu pai, sendo que eu não tenho um bom caráter, sendo que eu não tenho integridade? Como que é esse Deus, né? Pastor, e algo sério que nós tratamos com adultos, só sabe disso, tiveram problema lá no passado com paternidade, não conseguiram perdoar, o ministério não rompe, né? Não consegue esse ministério romper, e o que é pior, muitas vezes retrata no casamento, acaba na vida com o cônjuge, porque teve Teve uma infância mais, como é que a gente pode, privada desse que não é um privilégio, né? Deveria ser algo obrigatório, coração. Eu peguei uma frase de uma psicóloga um pouquinho antes de começar a live, que eu também tentei interagir um pouco com o assunto. Eu achei uma frase tão linda de uma psicóloga que ela dizia o seguinte: o colo é tão necessário aos humanos quanto o alimento. Olha que coisa linda. Justamente. Ele é tão necessário como o alimento. É nesse colo, pastor, que nós tratamos o físico, o emocional e o espiritual. Desde o primeiro contato, naquele vídeo ele fala, né? O primeiro contato foi a enfermeira, depois a mãe, depois o pai. Desde esse primeiro contato aí, começa esse processo de desenvolvimento, tanto no físico, na dedicação da família, no cuidado com tudo, quanto o emocional, quanto o espiritual. É um crescimento, né? E lá, assim, dentro das nossas crianças, da convivência que nós temos, como nós notamos a família que tem o tempo com a criança, a família que dedica realmente esse tempo de qualidade com os filhos, e a família que transfere para a escola, para a igreja, para babá, para a avó. Nada contra a avó, mas pai e mãe é pai e mãe, né? Não tem... Colo pode ser transferido, pastora? Colo pode ser transferido? Pode, pastor, não pode, não tem como, sabe? Não tem como. Esse colo é pai e mãe. Claro que a avó, né? Eu tenho várias pessoas na igreja que criam os filhos sozinho, né? Que é mãe, tem até um pai que cria os filhos sozinho. Mas como que eu posso suprir, né? Como que eu posso, assim, tá bom, eu tô sozinho numa casa, eu tô só a mãe, mas o que que eu posso fazer? Ei, peraí, primeira coisa é não afastar o filho do pai, né? Mesmo você estando separado, esse colo do pai, esse aí ninguém tira. Não denegrir essa imagem desse homem. Aconteça o que acontecer, não podemos denegrir, né? Essa imagem desse homem. Segundo, até o relacionamento com Deus mesmo eu estando. Eu conheço uma mulher que criou 2 filhas, são médicas, bem formadas da nossa igreja, criou sozinha esses filhos e assim, glória a Deus. Então, assim, com certeza, com integridade, com verdade, com disciplina.
E aí agora eu vou começar a apertar, hein, pastora? Porque o papo de crente ele vai devagarzinho, vai pegando igual avião. Ele vai pegando, daqui a pouco a gente engrena. Amém. Por que alguns pais, depois que os filhos crescem, eles acham que o filho não precisa mais de colo? E aí vem uma segunda pergunta. Até que idade, mais ou menos, nós deveríamos dar colo? E aí no contexto de carinho aos nossos filhos, pastora. Tem idade para isso? Então, pastor, o relacionamento com o filho, ele começa na infância, ali naquele primeiro contato. O que acontece? No livro Criação de Filhos, fala a respeito disso e eu concordo assim plenamente. A criança, quando é criança, nós usamos o que? Relacionamento. Né? Nós usamos relacionamento e fazemos tudo aquilo que a criança, né, quer e tal. Somos bonzinhos, vamos dizer assim. Aí o filho entra para essa fase de adolescência. Quando entra para a fase de adolescência, aí o que nós queremos? Usar autoridade. Aí dá um choque. Aí começa por aí. Porque aí dá aquela esfriada. Ao invés, muitas vezes, dos pais aproximar dos filhos, eles acabam o quê? Afastando. Fala assim que o mundo, né, fala que entra a rebeldia, né, e tal. Glória a Deus, que assim, na minha casa, claro que não somos uma família perfeita, mas eu não senti essa adolescência dos meus filhos. Porque, louvado seja Deus, nós aprendemos isso, que desde pequenos, nós temos essa relação, sabe essa relação de abraço? A gente abraça muito, a gente beija muito. E quando era criança, era assim, sim, sim, não, não. Sabe? Essa questão, hoje eu vejo criança de 2 anos mandando na casa e os pais achando graça, filmando. Você quer ver eu ficar? Eu ver um vídeo de uma criança mandando na casa, falando asneira para os pais, e os pais acham bonitinho, filmando e postando na internet. E essa criança chega na fase de adolescência e pum, né? E isso, pastor, você não consertou na infância, aí você não conserta na adolescência, e aí chega na vida adulta. Que relação é essa? Que você vai conseguir ter? Aí esse colo dá essa esfriada, sabe? Agora deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, né? Existem alguns pais, e aí pergunta mesmo porque com a sua experiência e tudo, né? Existem alguns pais que muitas vezes liberam, como a senhora acabou de falar, não coloca rédeas, não coloca nada, justamente porque em algum momento da história ele se acha culpado por não ter dado um carinho suficiente lá atrás. E agora, para compensar, ele não quer criar limites para o filho dele e ele acaba deixando a criança fazer o que ela quer. É muito disso, pastor, ou eu estou viajando? Muito disso, pastor. Muito. Eu até tinha escrito aqui um pouquinho mais à frente para falar muito disso. A questão de não ter tempo, sabe, para cuidar, acontece que aí você quer suprir com presente, você quer suprir, né? É como se fosse comprar mesmo. E eu vejo assim, pastor, por tão pouco, sabe, assim, é uma questão mesmo de um clique, de direção mesmo, assim, para acertar, sabe? Agora, a segunda pergunta que o senhor fez aí, qual que foi mesmo? Até que idade dá até que idade, até que idade se dá colo, né? O colo aqui não é o contexto de... Porque eu já tentei pegar meu do meio no colo, não dá mais, né? Agora, até quando a gente consegue dar o colo? Que é aquela afeição diferente, né, pastora? Quando a gente fala colo, não é só um oi, um eu te amo. Não, é aquela afeição que você traz para perto, que você coloca perto, que você abraça, se ele é maior do que você, aquele momento de afeição. Esse é o colo, né? Então, até que idade eu consigo dar o colo? Pastor, se o senhor conseguiu, né, na fase da infância, a fase da adolescência, a fase da adulta, isso não é quebrado, sabe?
muitas vezes, eu vou mais uma vez citar o exemplo da minha casa, só sabe que nós, pastores, nós olhamos muito dentro da nossa casa mesmo. É um exemplo do que deu certo e do que deu errado. Mas meus filhos, a Isabela casada, o Matheus já com 21 anos, e assim, nós temos muito isso, esse colo, essa conversa, esse diálogo, esse tempo de comunhão em família, assim, tem hora que vira todo mundo amontoado, até o Paulo, né, que chegou. O Paulo teve essa dificuldade com o pai dele, e quando ele veio para a nossa casa, ele sentiu esse aconchego, sabe, assim, de estar mesmo no colo. E eu vejo isso na minha vida, pastor. As memórias que nós temos da nossa infância, isso é muito importante. Eu tenho, assim, memórias do meu pai, eu dormindo no sofá, no colo dele, para ele poder me levar para a cama. Então, eu estava tão grande, dormindo no sofá, não, dormindo no colo dele para ele me levar para a cama. E, assim, que memória nós temos deixado para os nossos filhos? Essa memória, ela tem sim resultado no nosso amanhã, né? E graças a Deus eu consegui trazer isso para a nossa casa e eu posso até hoje dar colo para os meus filhos. Esse colo de afeto. Pastor, tem uma coisa legal. O meu esposo, ele assim, ele não teve esse colo, sabe? Assim, mas o pai dele tinha uma relação mais difícil e tal. O André recebeu um beijo do pai dele e um eu te amo quando ele estava uma vez no hospital, assim, correndo risco de vida. Já depois que nós estávamos casados. Mas ele quebrou isso que ele viveu com o pai dele. Ele decidiu fazer isso diferente na nossa casa. Ele pega o Matheus hoje e beija e abraça, e assim, o Matheus fica bravo, sabe? Não, é tipo assim, porque daquele tamanhozão, né? E ele quer beijar, quer abraçar. Isso é relacionamento, isso é família, né? É maravilhoso. Então, assim, eu tô no colo até hoje também. Eu vou tirar agora aqui um tempo para a gente ver os comentários, pastor. O pessoal está participando bastante, graças a Deus. E o Papo de Crente, ele tem que ser assim mesmo, que o papo não é só de nós dois, né? O papo tem mais gente aí para participar e eu gosto disso mesmo, irmão. Eu tento ver aqui os comentários, né? Algumas pessoas colocando aqui. Olha, a minha esposa, a pastora Luciane, ela também é muito parecida à história com o pastor André, tá? Ela teve uma infância, o pai era muito rígido e tudo, e ela não teve o carinho e afeto. E graças a Deus ela conseguiu quebrar isso, né? Ela até coloca aqui, ó, fui criada com muita rigidez, mas nem sempre criamos os filhos iguais, ou seja, tem pessoas, pastora, que conseguem quebrar isso. Ela entende que ela não tem que dar continuidade àquela história ruim, né? Ou aquela história de deficiência que ela teve no passado. Ela tem jeito de quebrar isso, de quebrar essa maldição de família que ela vem carregando da história e ela tem condição de quebrar, né? Deixa eu ver, a pastora Carla está colocando aqui da questão da lei da compensação, presente não supera amor. Pastor Daurício, muitos pais acham que pode conquistar os filhos apenas com bens materiais, mas isso só faz querer o filho sempre mais, né? O filho vai querer sempre mais alguma coisinha, né? A verdade é essa. Graças a Deus ainda temos essa oportunidade porque temos nossos pais, amém? A pastora Vilma participando. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A Zenalda dizendo, eu nunca tive colo nem de pai nem de mãe, mas a irmã tem uma grande oportunidade de virar esse jogo agora, né? Porque a gente não teve colo de mãe, mas hoje a gente tem um colo de um Deus que pode mudar completamente a nossa história. Não é verdade? Deus te abençoe, irmã Zenalda. Pastora Vilma, aí em particular, tenho aprendido muito com os meus netos. Amém, glória a Deus. Sinto falta dos seus abraços. A irmã Maria colocou aqui. Mesmo depois que meu pai faleceu, pastor Daurício falando, houve situações na minha vida que eu me perguntava o que o meu pai faria nessa situação. É aquilo que a senhora falou, né? A questão dos exemplos de pai, né? A pastora Carla, criança não quer brinquedo, ela quer alguém para amar. Glória a Deus. Enfim, pastora, agora eu vou trazer uma outra pergunta para a senhora.
nós estamos falando aqui sobre a questão do colo, que o colo é importante, tudo isso. Depois eu vou ler até alguns comentários que eu peguei na internet e tudo. Mas a gente pode dizer que existe um limite em que esse colo começa a prejudicar mais do que ajudar? Existe isso, pastora? Existe, pastor. Acaba confundindo essa questão de afeto, né, de amor. Uma coisa é você dar amor ao seu filho, né? E outra coisa é você disciplinar o seu filho. E outra coisa é essa questão de você deixar a casa relaxadamente. Deixar a criança, né, tomar conta, ou o adolescente, ou que seja adulto. Aqui em casa o Mateus está adulto, mas aqui em casa tem rotina, aqui em casa tem regras, aqui em casa, né, esse filho tem que ser direcionado. E aí entra uma questão muito séria, pastor. Pais que controlam a vida dos filhos, tipo assim, vamos pensar numa criança que está dando os primeiros passos, né? Você segura ali na mão dele, você vai com ele um tempo, mas espera aí, tem hora que você tem que soltar para ele pegar essa confiança, né? A palavra do Senhor fala isso, que nós devemos guiar os nossos filhos no caminho, né? Então a gente está ali segurando na mão, tá guiando os nossos filhos. São flechas, né? O salmista fala no 107 que são flechas. E aí, você quer jogar qual alvo? Aonde você quer ir com seu filho, né? E aí, nós como pais, o que nós muitas vezes fazemos? Queremos tomar decisões por ele, queremos, não deixamos com medo dele errar. Pastor, torna-se uma pessoa, um adulto fraco, muitos homens amamaizados. Tem mãe que fala o filho assim, de bebê, tá casado, ainda fala meu bebê, e aquela meninez, né? Aquela coisa assim. E eu conheço homens, assim, perdão da palavra, como diz o pastor Asterley, banana mesmo, assim, que a mãe manda na casa dele casado até hoje. Entendeu? E os filhos vê o pai ali sendo controlado, sendo, né, pela mãe até hoje. Então, assim, prejudica sim, sabe? Esse colo. Aí nós estamos falando o quê? De limites, né? Nós estamos falando de regras, de disciplina. O que nós temos que fazer como pais é dar exemplo. Exemplo de honestidade, né? É isso que nós podemos fazer, ensinar os caminhos que deve andar. E mais, dentro da palavra, né? Baseado na palavra. Eu acho que tem uma questão de equilíbrio, né, pastora? Eu acho que em toda a nossa vida, Cristo nos mostrou sempre bastante equilíbrio, né? Tanto quando a gente fala de vida espiritual, vida material, que o crente tem que ter sempre equilíbrio, a pessoa precisa ter equilíbrio. E essa questão, pelo que eu estou entendendo que a senhora está falando, a gente também precisa ter equilíbrio na hora de liberar o carinho, na hora de liberar o amor, porque ele, em excesso, também gera adultos também fragilizados. E também a falta dele gera adultos complexados. Então a gente tem que manter o equilíbrio. E como é que a gente consegue o equilíbrio? É o coração que dita isso, pastora? Não, pastor, não é o coração. Assim, existe fases, né? E, claro, a fase da criança, adolescente e adulto, pastor, não tem como. Para mim, pastora Rose, não tem como eu direcionar os meus filhos, sem ser dentro da palavra do Senhor. Não é só dentro da igreja, não. Peraí, eu levo meu filho para a igreja. Pastor, tem pais que levam os filhos para a igreja, só que não ensina dentro de casa a palavra, principalmente com atitudes. O que adianta eu levar um filho para dentro da igreja, sendo que dentro da minha casa não tem uma boa conduta? Tem pais, por exemplo, que transferem essa responsabilidade espiritual para nós. A minha responsabilidade espiritual lá dentro da igreja é só reforçar aquilo que tem sido ensinado pelos pais. Aí não, o primeiro contato que a criança tem, né, com a palavra, com tudo, é lá, muitas vezes no ministério infantil. E aí? Né? Então, assim, igual a nossa igreja, por exemplo, nós estávamos tendo Família Maneira de Deus, né? Uma bênção.
Ei, eu tenho aqui vários livros. Educação de filho. Ontem eu estava olhando isso aqui. Gente, que bênção, sabe? E mais do que isso aqui, pastor, a palavra de Deus está aqui, sabe? Verdade. Direcionando e mostrando o que eu devo fazer. Entendeu? Eu vou ler aqui rapidinho 2 Timóteo 4, dá tempo aí? Pode ler. Dá. Ixi. Olha aqui, pastor, o que aqui fala. Eu falei assim, gente, olha o tanto que é sério. 1 Timóteo 2 fala assim, pregue a palavra, estejam preparados a tempo e fora do tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Idade, sabe, assim, de pegar uma criança, pastor, você pega uma criança zerada ali, né? Você vai ali no hospital, como diz aquele vídeo, você é o segundo a pegar o terceiro e você molda a vida dela. Através, precisa da pastora Rosa, do pastor Esterleito, não, a palavra. Verdade. Isso marcou muito essa questão da terceira pessoa no vídeo, né, que a senhora colocou no colo. Nossa, aquilo marcou demais, pastora, aquele vídeo. Acho que todos deveriam ter oportunidade de assistir. Eu separei uma frase também de uma psicóloga, eu andei pesquisando um pouquinho antes de entrar na época, eu também não posso ficar para trás, né? E aí ela falava o seguinte, olha só que interessante, a privação de carinho por um longo período de tempo por parte dos pais ou de responsáveis pode desencadear carência afetiva definida como privação de relacionamento. E isto é uma grave falta de estimulação afetiva que atrapalha a maturidade cognitiva, a física, emocional e social da criança e causa distúrbios de comportamento e distúrbios sociais. Olha que série de problemas emocionais que geram numa criança. E ela dá sinais disso, né, pastora? Está falando aqui que ela dá sinais disso. Dá sinais, pastor. Começa muito na escola, sabe? Começa muito esses sinais, começa a vir reclamação, falta de concentração. Geralmente, quando lidamos com criança dentro da igreja, ali, pastor, nós temos muito pouco tempo, às vezes nem 1 hora. E nós conseguimos detectar, assim, através do comportamento da criança, o comportamento dos pais, sabe? É verdade. O convívio dela ali dentro. E tem uma coisa muito séria. Adulto, muitas vezes, ele não tem paciência, não escuta o que a criança está falando. Muitas vezes não escuta. Muitas vezes nós que estamos ali no Ministério Infantil, ou na escola, em outro lugar, a gente acaba tendo mais contato com a criança, você acaba descobrindo coisas que, às vezes, os pais não sabem. Por falta, assim, às vezes a criança está ali, pai, mãe, tentando se apegar ali, e o pai, não, menino, dá licença, não sei o quê. Ei, sabe, é isso aí que você acabou de falar. Afeta o emocional, afeta todas, né, várias áreas da vida da criança pela essa falta mesmo de tempo, pastor, tempo de qualidade que a família tem com a criança. De sentar, de ouvir o adulto falar, sabe? Aí depois, quando chega na fase da adolescência, na fase da adulta, aí sim você quer escutar. Aí você quer que ele escuta. E é interessante que a criança, ela fala muito mais com gestos e comportamentos do que com palavras, né, pastor? Justamente. Me assusta muito, pastor, essa questão do acesso à internet, a celular, a informação que as crianças estão tendo demais, né? Informação demais. E falta de monitoramento mesmo dos pais. Por falta de... Sabe, pastor, os pais falavam, as mães falavam assim que não tinha tempo, né? Aí veio a quarentena, que a família está fechada. Né? Claro que a mãe tem atividade e tem as coisas de casa para fazer,
Mas eu escutei mãe me falando assim, que a criança não escuta os vídeos que eu mando porque ela não tem tempo. Meu irmão, o vídeo é de 7 a 11 minutos. A mãe não tem tempo de sentar e escutar um vídeo que eu estou pensando no espiritual da criança, no emocional. Pastora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. É muito difícil tirar a criança do colo da televisão? Pastor, tem que dedicar o tempo, não é? Tem que querer. Tem que, sabe, tem que investigar, tem que pesquisar. Ou toda a vida eu fui desse jeito, sabe? Eu não, tipo assim, não, eu quero aprender isso, então eu vou atrás, eu leio, eu pesquiso na internet. Como que eu faço para melhorar? Uai, todos os dias no grupo eu me coloco à disposição dos pais. Ei, tô na escuta. Eu tenho mania de falar assim, eu tô na escuta, sabe? Eu estou aqui. A nossa igreja está à disposição. E outra, todo mundo tem uma dica aqui, ó, de como fazer. Mas isso necessita de quê? De tempo. É o manual, né, pastora? Esse é o manual de educação dos filhos, né? O legal, pastor, que ainda há tempo, sabe? Ei, peraí, é o fim da... Meu filho chegou à fase adulta, o meu filho chegou à fase da adolescência, acabou? Não, 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 não. Hoje, esse dia, o que nós estamos falando aqui, pode sim, mesmo que seu filho seja adulto, eu posso hoje começar um relacionamento com a Isabela do começo. Como que eu faço com isso? Peraí, não existe o perdão? Não existe o relacionamento? Pastor, quando só fica tempo sem falar com a pessoa, você perde o assunto. Agora fica todo mundo dentro de casa com o celular na mão. Eu canso de ver isso na rua, cada um com o celular na mão, não conversam. Aí você quer fazer família de micro-ondas? Família assim Não tem como. Por que eu falei do colo da televisão, né? Porque a televisão ela tem um colo confortável para a criança. Ela encontra na televisão ou na internet algo que vai suprir a carência dela que ela não encontrou nos pais. Para o pai e para a mãe, é super confortável. A criança fica ali 2, 3, 4 horas. A gente vê hoje os canais fechados abrindo por causa da quarentena, né? Então tem Discovery Kids, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a criança ela fica ali naquele colo, porque a televisão dá o colo para ela, e ela fica à mercê, porque o colo, ele não é só uma fonte de carinho, ele é uma fonte de educação também, né, pastor? Justamente, pastor. Provérbios 29, 17 fala assim, discipline o filho, e este lhe dará paz, e dará grande prazer à sua alma. Então, é preciso o quê? Disciplinar. Tem como eu disciplinar na televisão? Tem como eu disciplinar esse tempo na internet? Tem sim, pastor. Sabe? Tem como dar limites, né, pastora? Nós não estamos falando que tem que proibir, mas a gente precisa dar limites para isso, justamente para gerar o convívio entre a família. Né? Por exemplo, o colo, muitas vezes, pode ser um almoço sentado todo mundo na mesa. Isso é um colo. Né? É que nem eu fiz no outro dia aqui, nós sentamos aqui em família aqui, e nós pegamos alguns jogos que já estavam empoeirados, tive que soprar, e sentamos na mesa ali e fizemos um joguinho entre nós. Né? Os meninos ficaram rindo, porque estavam acostumados com jogos eletrônicos, e de repente começou a jogar dadinho, começou a andar, e ali, quando nós fomos ver, já era quase 1 hora da manhã. E a gente brincando. Isso é colo, pastor. Isso é colo. Eu fico muito, assim, preocupada, pastor. No grupo eu fico procurando... Hoje mesmo eu fiz massinha de modelar, faço dobradura no papel enquanto eu vou contando história. Tento buscar aquelas músicas assim, mais antigas, sem ser essas músicas de hoje. Eles gostam muito, né? Assim, tento trazer para adoração e tal. Então, tem tantos meios, sabe? Tem tanto jeito assim de poder administrar esse tempo com os filhos. Mas falta isso mesmo, pastor. Eu vejo que tem mãe que senta a criança, me manda foto com desenho, ela escreve, ela faz. Tem mães que não falam nada, sabe? Então, assim, é tempo de mudar?
pastor, o que nós estamos fazendo hoje, nós estamos criando, nós reclamamos tanto do presidente, nós reclamamos da corrupção, e nós estamos com as crianças. Hoje nós somos retrato de ontem. Então, se a gente quer um mundo melhor, vai partir da onde? De mim. Mas todo mundo só sabe reclamar. Vamos dar os primeiros passos para a gente fazer o presidente de amanhã, para fazer os médicos, para fazer o amanhã. A nossa igreja, os nossos pastores. Eu costumo dizer, a criança não é a igreja de amanhã, a criança é a igreja de hoje. Mas, e aí? Se eu não me comporto como pai, né? Como obreiro aprovado, como que eu vou criar um obreiro aprovado? Meus filhos são o seguinte, vão embora para a igreja, ensinei meus filhos a amar a igreja, amar o pastor, amar a Deus. Não era de mentirinha só lá na igreja quando eu estava lá, não. Amar dentro da palavra. Sabe? Amar, assim, eles veem a gente orando, eles veem a gente compartilhando a palavra, eles realmente veem a palavra dentro da nossa casa. É como que eu vou fazer um obreiro se eu assim? Dentro da minha casa. Não é, pastora, eu vou dar um tempinho aqui agora e eu vou pegar alguns comentários aqui. Graças a Deus o povo está participando bem. Ninguém mandou pergunta, pastora. Tá bom, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui a minha esposa falando aqui, a minha linda esposa. Meu pai sempre falava que nós não seríamos nada. Olha aí o problema. Mas Deus mudou a minha história. Tenho um marido e filhos que amam. Olha aí. Problema de... É o colo ao contrário, né? Marco falando aqui que tem saudade do colo da mãe dele. O Cid colocando aqui, leite com Toddy demais faz mal para a criança. Chega um tempo que os filhos têm que aprender as coisas da vida dentro dos seus limites. Pastora Carla, eu já ouvi mães dizerem, filho, casa e se não der certo você volta. Acorda, mãe. Pastor Marco Vinícius também. Enquanto o passarinho é pequeno, comidinha na boca. Criou asa, vamos voar e criar seu ninho. Boa, pastor Marcos. Pastor Marcos também concordou com a questão que a senhora falou sobre a educação na igreja. A irmã Maria colocando, tem pai e mãe, quando leva as crianças para a igreja, acha que nós, professores, temos que educar. É verdade. Educar é uma coisa, ensinar é outra, né, pastora? Depois a gente tem live para isso também. Isso dá uma live. Ó, o pastor Marco colocando aqui, ó, o ato de urinar na cama é um sinal, muitas vezes, que algo não vai bem no emocional da criança. É verdade, são sinais, né? Crianças se alimentam de atenção. Glória a Deus. Pastor Marco falou que na live da igreja pode deixar a criança usar o celular, pastor. Na live da igreja pode. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para a senhora, que a gente já está chegando. Olha só, como é que papo de crente vou te falar. Tem que ser já está acabando. Falta 10 minutos. Ai, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Vamos fazer agora um parto invertido. Quando é que o filho deve dar colo para o pai, pastor? Eita, nós. Aí é que hein, pastor? O filho com essa disposição de dar o colo para os pais. Como nós precisamos desse colo, né? Ali naquele vídeo que eu postei, fala isso também, né? Quando abraçamos, sentimos abraçados, né? E muitos filhos, assim, realmente não querem, né? Acaba assim. Às vezes chega nessa fase de adolescência, descobrir os amigos. Claro, pastor, tem todo o processo, né? Tem todo o tempo, assim. Mas eu acredito que se acompanharmos direitinho, nós vamos sim ser como que fala? Qual que é a palavra, pastor? Nós vamos né? No nosso afeto. Com certeza. O ato de dar... Eita, canequinha aí. O ato de dar colo... Ó, o ato de dar colo, ele também age como você está recebendo aquele colo. Muitas vezes você se sente... eu estou mal, não quero abraçar o filho. Abrace. Porque aquele abraço
você está passando um carinho para ele e ele está retribuindo e vai fazer bem para você, vai curar você também. Não é isso, pastora? Pastora, eu com a minha relação com meus pais, por exemplo, quem me conhece como o pastor Esterlei e a pastora Carla, como parece assim, eu vejo a Isabela e o Mateus, é o que eu tenho com meu pai e com minha mãe. E aí, assim, eu vejo a ligação que eu tenho com meu pai, a ligação que eu tenho com Deus, sabe? Quando eu deito no colinho de Deus, assim, aquele amor tão grande que eu tenho por Deus, eu vejo o carinho do pai. E assim, como eu chamo minha mãe de minha nega, e eu pego ela e aperto e abraço, e eu gosto de sentir isso, então como que, né, que eu não vou dar isso também para os meus pais? Vai chegando uma certa idade e os filhos não têm paciência, pastor, com os pais. É verdade. É Verdade. Acaba isso vindo. Passou o mundo assim, o povo costuma falar que está indo ladeira abaixo, né? Mas há tempo para um recomeço. Há tempo para investir, né, nessa geração. Ei, Deus tem bênção para a nossa geração. Deus tem Amém. bênção para esse relacionamento. Deus, ele dá Amém. tudo de graça, né? Como o senhor discutiu aquele dia, a graça sem merecermos, sem nada em troca. E é isso que nós pais temos que fazer. É fazer sem esperar mesmo, aquele amor assim, de Deus mesmo, né? Amar o filho sem esperar, dar vida, gastar tempo, dedicar, pensar que aquele filho, o resultado dele amanhã vai ser o que eu estou fazendo hoje. Mas muitas vezes é deixado, né? Olha, pastora, a minha esposa está colocando. A minha esposa ela teve uma infância bastante difícil, né, com relação ao pai. A mãe talvez nem tanto, mas o pai era muito, muito rígido e transmitia pouco carinho. Eu convivi um pouco com isso lá na casa dela. Uhum. E ela está trazendo um ponto aqui no comentário dela que eu achei super pertinente, que entra na questão do filho dar o colo. Como é que o filho consegue dar colo ao pai depois de crescido, depois de amadurecimento? O perdão também é um colo para o pai, que é o que aconteceu na vida dela. Ela liberou o perdão para o pai dela e hoje eles vivem um relacionamento extremamente carinhoso. O perdão do filho para o pai também é colo, né, pastora? Justamente. O curso Paz para Toda a Vida fala disso, sabe, pastor? Da gente perdoar, né? Essa questão do perdão, é claro, traz cura e traz assim, um relacionamento melhor. Há sempre um recomeço. É como eu falei no início. Conheço uma garota, uma mulher já, ela não conseguiu casar, ela não conseguiu ter um relacionamento porque o pai deixou muito cedo, a mãe rejeitou, sabe? Ela acabou sendo molestada, acabou engravidando por essa pessoa e assim foi deixada no mundo. Pastor, ela é uma adoradora, sabe? Assim, quando ela se derrama, só que ela não consegue caminhar com Deus. Aí eu vejo o seguinte, não existiu a cura interior ainda. Verdade. Sabe? Ainda falta essa cura, igual a pastora Luciane, ela conseguiu perdoar. Com certeza no seu relacionamento e nem com seus filhos. E se ela estivesse vivendo isso ainda no passado? Aí por isso que eu te falo, Paulo, cura, sabe? É uma faca de dois gumes, dos dois lados. Cura nós pai e também filhos, né? Pastora, o tempo está acabando. Ô, papai. Pelas minhas contas aqui, faltam 3 minutos, mais ou menos. 4 minutos. 3 minutos, então. A senhora tem 1 minuto aí para trazer uma mensagem, para falar algo para esse pai, para essa mãe que está nessa live agora, ou que vai assistir depois. Tem 1 minuto, pastora. Dá a sua mensagem sobre o que o colo cura. Amém. Pastor, eu quero só lembrar da primeira vez que seu filho foi pego no colo. Qual foi a expectativa que você gerou nesse filho? Pensava que daria errado? Então, assim,
que hoje seja esse recomeço, sabe? Que hoje seja esse tempo. Estamos aqui para o que precisar, estamos juntos, a igreja está junta. Pensa nisso. Quando você pegou, eu quero assim que traga essa lembrança daquele bebezinho no colo, nós pais não esquecemos disso. Verdade. Que essa imagem venha e que você possa, assim, crer no recomeço. Deus fez a família para ser vitoriosa. Amém? Amém. Essa palavra de encorajamento para os seus filhos. Era um assunto que eu tinha uma live para falar inteira. Vamos puxar, papo de crente, vamos puxar. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer a pastora Rose por esse momento tão maravilhoso, tão gostoso que nós estamos passando juntos aqui. Pastorzão André, aquele abraço, né, que não dá para abraçar tudo, mas eu abraço ele aqui mesmo. Louvado seja Deus por esse lar maravilhoso, por essa família que amamos. Obrigado pela senhora ter participado com a gente desse papo de crente. E eu quero orar pela vida de vocês, eu quero orar por essas pessoas que estão aí, eu quero orar pelo seu lar agora. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra, Senhor, de bênção sobre o lar da pastora Rose, do pastor André, sobre os lares, Senhor, aqui representados. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça, que o teu amor. Pai, dá colo, Senhor. Quantas pessoas que muitas vezes estão carentes, Senhor, porque carregam em si, Senhor, a tristeza, a falta de perdão. Deus, em nome de Jesus, que nessa hora elas possam encontrar em Ti um colo, Pai. Que nessa hora eles possam encontrar em Ti, ó Pai de amor, o colo de carinho, de atenção, de amor, de perdão, Pai. Deus, eu ministro sobre a Tua igreja nessa hora. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua bênção nessa noite, te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que pena que nós já acabamos, né? Mais uma vez, muito obrigado, pastora. Quero lembrar mais uma vez aos irmãos, né, que não teremos culto presencial nesse domingo, pastora. Não vai ter culto presencial, mas vai ter culto online. Então você entra lá no Instagram, você entra lá no YouTube, vai ter o nosso culto a partir das 18 horas, 9 horas da manhã, escola dominical, e às 18 horas o nosso culto público, que não vai ter mais presencial. Só teremos culto presencial agora no dia 5 de julho, que é a nossa ceia. Nós vamos estar todos reunidos lá. Que Deus te abençoe, pastora. Deus abençoe a todos. Manda um abração aí pro pastor. Fique com Deus. Obrigado. Um abração no Mateus, na Isabela, no Paulo. Estou com saudade do Paulo, mas o Paulo, meu Deus do céu. Manda um abraço para todos aí. Fique com Deus e você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Até a próxima, no nome de Jesus, permitindo Deus. Amém. Deus abençoe, pastora. A paz. Outro.